Senhoras e senhores, boa tarde. O júri tem raízes profundas e antigas, onde devemos nos reportar a praticamente 800 anos atrás, a Magna Carta Libertatum. Talvez o documento mais importante da história da humanidade e que permitiu aos barões e aos nobres da Inglaterra imporem ao rei João Sem Terra as primeiras garantias civis e políticas e, enfim, aquelas garantias necessárias à sobrevivência do cidadão. Uma daquelas é exatamente a instituição do júri popular, o julgamento do homem que comete um crime doloso pelos seus pares, e não por um juiz técnico que muitas vezes era servil dos mandamentos do rei. O tribunal do júri, nos dias atuais, tem o mesmo conceito que fora trazido há 800 anos atrás, onde o acusado será julgado por seus pares, sendo a ele assegurado pela Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 55, o direito do contraditório e da ampla defesa. Por intermédio desses dois princípios, temos assegurado constitucionalmente o direito à igualdade na relação jurídico-profissional, sendo essa tríade os princípios considerados elementares ao devido processo legal. Sabemos que tanto a defesa quanto a acusação no tribunal do júri se faz oralmente no calor dos debates. Momento em que se fará uso do discurso e da argumentação para o convencimento dos jurados. Dizemos que o poder de discursar no tribunal do júri tem de ser de forma persuasiva, onde o emissor dos argumentos pretende persuadir o destinatário acerca da verdade que sustenta. Com relação à forma de persuadir, a professora Lígia nos trouxe um importante ensinamento de que um grande discurso se faz não só com conteúdo, mas principalmente com elementos verbais e não verbais, que são decisivos para a obtenção da confiança e da credibilidade perante o conselho de sentença. Gostaria de citar alguns casos que foram emblemáticos. Dentre eles, destacam principalmente o caso dos irmãos Neves, que talvez tenha sido uma das maiores injustiças praticadas pela justiça brasileira, onde os irmãos Joaquim e Sebastião Neves foram acusados de matar Benedito Pereira e obrigados a confessar mediante tortura na delegacia. O advogado Dr. Alame Filho, em sua defesa, argumenta que não haveriam provas de nenhuma materialidade delitiva, a não ser a confissão obtida por tortura, e que, se os jurados não quisessem cometer uma injustiça, absolvessem o réu. Ainda se referiu à polícia como órgão mantido pelo povo para assegurar a tranquilidade e os direitos dos cidadãos. E que, quando passava a violar esses direitos, essa sim passava a ser criminosa. Em suas duas defesas no tribunal do júri, consegue o advogado absolver os acusados. Porém, após a promotoria apelar tanto e tantas vezes, o Tribunal de Apelação condenou esses a 25 anos de cadeia, já que na época ditatorial fora retirada a soberania do Tribunal do Júri, podendo esse tribunal dessa forma o fazer. A injustiça veio a aparecer apenas anos depois, quando a vítima aparecera viva. Quem não lembra do caso Doca Street, que ficara conhecido pelo jargão "quem ama não mata"? Processo que envolvia Ângela Diniz e o colonável Doca Street. Fora narrado na denúncia que, em uma tentativa de reconciliação que saíra do controle, após uma discussão, Raul, munido de uma arma, desferiu vários tiros contra Ângela, deixando-a para morrer. Foram encontrados horas depois em uma boate por jornalistas e, em sua declaração, afirma que teria matado por amor.
Convocado o tribunal do júri para o julgamento deste caso, o acusado fora defendido pelo doutor Evandro Lins, que em sua brilhante defesa iniciou afirmando que aquele seria o seu último júri. Momento que passou a discorrer a sua tese afirmando que não havia motivos para mandar o acusado para a prisão, porque, por não ser o mesmo, um criminoso habitual, e ser este muito útil à sociedade e à sua família. Passando a imputar toda a culpa à própria vítima. Em sua defesa, o eminente advogado fez um comentário que particularmente eu acho brilhante, onde diz que o júri é uma instituição democrática e, ao julgar as causas, os jurados necessitam conhecer os personagens envolvidos, a vida desses personagens, para esclarecer até que ponto a participação da vítima contribuiu para o resultado. Com isso, se consegue retirar o foco dos jurados de apenas visualizarem o tribunal do júri como um tribunal de vingança, passando a vigorar a imparcialidade e a justiça. O advogado se despede do júri, afirmando confiar na justiça e que o acusado deveria ser absolvido. Não se contém e cai aos prantos, após os aplausos e cumprimentos de seus colegas. O advogado no tribunal do júri não há de conter suas emoções, pelo contrário, deverá sempre expô-las. Portanto, uma das maneiras de soltar as amarras interiores é colocar as emoções para fora e gesticular. E lembrar que nenhum orador jamais fora criticado pelo seu entusiasmo. Chore se for preciso. Sorria se necessário. Tudo com muita sinceridade.